Obrigado, professor Leonardo Abrits. Vamos passar para a segunda intervenção. Imagino, pela ligação da Beatriz com a Intervoz, vai pegar o gancho final da fala do Leonardo e exatamente discutir aí o papel. Nunca a mídia como quarto poder está tão presente, né? As pessoas achavam que isso não existia, mas está aí tão forte. Beatriz. Boa noite a todos e todas. Muito feliz de estar aqui, de voltar a Fortaleza, de conhecer a Universidade Estadual. Não estou conhecendo, na verdade, o auditório da reitoria, mas não faltarão oportunidades para vir aqui e conhecer a universidade. Estou muito feliz com essa iniciativa e parabenizar, aqui na figura dos professores Horácio e Andréia, agradecendo mais uma vez o convite, a iniciativa da gente debater esse tema, né? Eu acho que, como o Alexandre colocou aqui, nunca antes na história desse país foi tão importante a gente discutir a centralidade dos meios de comunicação para a democracia. E acho que se alguém ainda tinha alguma dúvida do quão central é o poder midiático no nosso país, do ponto de vista da decisão de futuro, de nação e do debate de projeto de país que a gente quer constituir, talvez, se alguém tinha alguma dúvida disso, nesse último ano, essa ficha acho que está caindo para bastante gente. E por isso que é fundamental a gente ter espaços como esse para debater, no âmbito da universidade e da sociedade civil em geral, esse tipo de discussão. Eu estou aqui um pouco peixe fora d'água, estou de jornalista, né? Sou uma jornalista aqui no meio de cientistas políticos, mas me arvoro a fazer um pouco essa discussão com vocês, até porque eu fui fazer o meu mestrado na área de políticas públicas justamente para conseguir entender um pouco como é que a gente poderia ter uma abordagem do ponto de vista de reafirmação do papel do Estado em relação à agenda da comunicação que fosse além de simplesmente exercer o jornalismo enquanto profissão, né? Então, e é um pouco a partir da perspectiva das discussões que a gente faz no Intervozes, que é um coletivo que há 14 anos luta pela democratização da comunicação, em defesa da liberdade de expressão e do direito à comunicação no país, e do Fórum Nacional pela democratização da comunicação, que o Intervozes hoje é uma das organizações que coordena esse fórum, que a gente traz um pouco essa reflexão. Então, antes de chegar no gancho aqui da fala final do professor Leonardo sobre este quarto poder hoje, o papel que os meios de comunicação têm desempenhado, eu queria traçar minimamente para a gente conseguir partir do mesmo ponto de análise um pouco o cenário desse sistema midiático no Brasil hoje, para a gente entender também como é que a gente chega aqui, porque a gente não chega nesse estado de coisas de repente, né? A organização do sistema midiático no Brasil, historicamente, foi construída de maneira a permitir que esse estado de coisas chegasse onde a gente chegou hoje, né? E é um pouco traçar esse quadro que eu acho que é importante a gente fazer aqui juntos. Já partindo do questionamento se, de fato, a gente pode falar que no campo das comunicações existe um Estado democrático de direito. Claro que quando a gente fala Estado democrático de direito, a gente está falando do país como um todo, mas no campo das comunicações a gente pode questionar, inclusive, se em algum momento da nossa história a gente chegou a essa condição no campo das comunicações. Por quê? Bom, o sistema midiático brasileiro ele é considerado hoje um dos de maior concentração em todo o planeta. A gente vive uma situação de oligopólio dos meios de comunicação de massa no país. Alguns autores falam, inclusive, numa situação de monopólio, porque se você passa por uma análise de mercado, audiência, renda e faturamento das empresas, as organizações Globo têm valores e números que sozinhos ultrapassam a soma de todos os seus concorrentes. A gente pode falar numa situação de quase monopólio das comunicações no país, e de um modelo que historicamente foi construído à luz de um modelo norte-americano de simplesmente ter o Estado enquanto um suposto regulador desse mercado, para que a iniciativa privada explorasse esse serviço, né? Que é um serviço público de comunicação, no caso de radiodifusão, rádio e televisão de comunicação de massa que a gente está falando aqui. Esse modelo foi implementado, né, décadas atrás no país, e, na nossa avaliação,
chegamos ao estado em que chegamos hoje por uma opção do Estado brasileiro em relação a isso. Essa opção do Estado brasileiro pode se dar por ação ou por omissão, em diferentes momentos. Mas, essencialmente, por omissão, o Estado brasileiro permitiu que a gente se tornasse um dos sistemas de mídia mais concentrados do mundo hoje. Isso porque os diferentes mecanismos que estão instituídos para o funcionamento desse sistema, a gente tem alguns que praticamente impedem que novas vozes e novos atores surjam nesse cenário, tendo como dado aí um cenário de sociedade capitalista em que a gente vive, em que a tendência é a concentração, né? Então, a gente tem, por exemplo, as regras de funcionamento de outorgas de radiodifusão no país privilegiam, historicamente, quem pode pagar mais por essas outorgas. E a gente tem um quadro de renovação praticamente automática dessas licenças. Então, quem obteve licença de rádio e televisão, por exemplo, nos anos 50, nos anos 60, tem essas licenças até hoje. Porque para você não renovar uma licença de rádio e televisão no Brasil hoje, você precisa de 2/5 do Congresso Nacional votando abertamente contra a renovação de qualquer licença. Isso nunca vai acontecer, nunca aconteceu no Brasil e nunca vai acontecer, né? Em votação nominal aberta. Vivendo num quadro em que esse poder político dos meios de comunicação é brutal, qual é o parlamentar que vai fazer esse tipo de enfrentamento? A gente aqui não teve nenhuma experiência nesse sentido ainda. Uma outra característica do sistema brasileiro, e que é fundamental para a perpetuação de como ele está hoje, é o controle dos meios de comunicação por políticos. A gente está no Estado, que vocês conhecem muito melhor do que eu não preciso entrar nesses detalhes, né? O quanto que o poder político oligárquico controla não só a política territorial, mas faz uso dos meios de comunicação para se perpetuar no poder em relação a isso. E uma coisa retroalimenta a outra, porque a partir do momento que você tem o controle do território, você também, e tem o controle político local, você também facilita o controle aos meios de comunicação de uma determinada região. E, historicamente, as licenças, as outorgas de rádio e televisão, não só comerciais, mas as educativas e, mais recentemente, também as comunitárias, foram usadas no Brasil como moeda de troca, né? Tem a história clássica, a gente estava até comentando sobre isso hoje, de como que o Sarney comprou a prorrogação do mandato dele de 4 para 5 anos lá atrás, com a distribuição à torta e à direito de outorgas. Depois que veio a lei de licitação, as nossas outorgas precisam ser licitadas, mas num quadro em que você tem uma renovação automática de licenças, você praticamente continua tendo as outorgas de rádio e televisão funcionando como uma moeda de troca política. Outra característica do sistema brasileiro que permite a gente falar dessa ausência de uma democracia nas comunicações é que aqui a gente não tem um sistema público de comunicação constituído, né? Ao contrário do sistema europeu, por exemplo, que nasceu com base na comunicação pública, né? E foi, no final dos anos 80, uma parte dessa comunicação foi privatizada, foi concedida para a iniciativa privada, o Brasil seguiu o modelo norte-americano e não constituiu até hoje um sistema público de comunicação. Você tem iniciativas pontuais de emissoras educativas que existem principalmente no âmbito dos estados. E a primeira iniciativa nacional que surgiu para se tentar articular essas emissoras em rede, que foi a criação da Empresa Brasil de Comunicação, da EBC, em 2008, está sendo rapidamente desmontada no último ano. E eu vou falar mais para frente um pouco sobre isso. Mas a gente tem uma ausência no Brasil de um sistema público de comunicação que justamente teria o dever de ser o espaço de exercício da liberdade de expressão do conjunto da sociedade brasileira e de fazer um contraponto necessário à comunicação hegemônica privada que existe no Brasil. Nesse quadro, a tríade que a gente fala entre comunicação privada, pública e comunitária, a gente chega no terceiro pé desse tripé aí, que é o lado mais frágil ainda da comunicação que a gente tem no Brasil. Porque, além da gente não ter um Estado que fomenta e incentiva a comunicação comunitária alternativa, a gente tem um Estado que criminaliza essa comunicação. E isso, não houve qualquer mudança em relação a isso em qualquer governo pelos quais nós passamos, né? As rádios comunitárias continuam sendo tratadas e fechadas e criminalizadas. Hoje a gente tem mais de 5.000 comunicadores comunitários sendo processados no Brasil por exercerem a sua liberdade de expressão,
E a gente tem uma lei que é altamente, que obstaculiza altamente a regulação, a regularização que eventuais rádios comunitárias busquem viver, porque é um processo praticamente impeditivo de você conseguir regularizar uma emissora de rádio comunitária no Brasil. Aí tem um contingente enorme de iniciativas que surge nos últimos 15, 10 anos na internet para vir fazer um suposto contraponto a esse controle e essa concentração massiva que a gente tem nos meios de comunicação privados no Brasil. Sem dúvida, a internet, do ponto de vista do acesso à informação, da diversidade de fontes de opinião, do exercício da liberdade de expressão pelo cidadão, ela revoluciona, de alguma maneira, esse cenário. Mas a gente sempre faz uma brincadeira no Intervozes, que assim, a gente não pode achar que a gente vai resolver o problema da concentração e o impacto que a concentração dos meios de comunicação na radiodifusão tem para a democracia brasileira com a internet, em primeiro lugar, porque 50% da população está desconectada. Hoje a gente vive num país de 200 milhões de habitantes, em que 100 milhões de habitantes têm acesso à internet. Os outros 100 milhões não têm. Então, e quem não tem é exatamente a população mais pobre, que já não tem outros tipos de acesso à informação, que se informa, quando se informa, único e exclusivamente pela televisão e pela televisão aberta, né? Porque a gente também não está nem discutindo aqui acesso à TV paga por assinatura, que também poderia trazer alguma diversidade de fontes de informação para a população. E quando a gente vai discutir conteúdo na internet, os principais sites de informação que têm o maior alcance nas redes são controlados pelos mesmos grupos que já controlam os jornais, as revistas, as rádios e as televisões, porque a gente tem um fenômeno aqui no Brasil que se chama propriedade cruzada dos meios de comunicação. Uma mesma empresa controla, não só territorialmente, em todo o país, as comunicações, como verticalmente controla os diferentes meios de produção e de veiculação da informação nos seus diferentes formatos. Então, não dá para a gente achar que a gente vai solucionar o problema da ausência de democracia, da ausência de diversidade e de pluralidade nos meios de comunicação só com a internet no país, porque a gente, primeiro, vai estar excluindo os 50% mais pobres da nossa população, e, segundo, tem um problema mais de fundo, de maior profundidade, que é entender o que de fato está aí na internet e qual é o alcance que essas outras fontes de informação e essa diversidade de opiniões que está circulando nas redes hoje, tem para o conjunto da população brasileira. E tem um outro elemento, que é um guarda-chuva de todas essas questões, e que a gente... e a missão de organizações como Intervozes hoje, que é sensibilizar a sociedade para compreender que a comunicação é um direito dela. Porque parte significativa desse problema, ao lado da omissão do Estado, ao lado do poder do mercado, é você não ter uma sociedade que reconhece a comunicação enquanto um seu direito e que, portanto, não reivindica esse direito, nem do ponto de vista da qualidade do serviço que é prestado pelos agentes privados de comunicação, muito menos do Estado, do ponto de vista de políticas públicas de comunicação. Quando a gente fala de política pública de comunicação, não sei se tem alguém aqui que vai estudar política pública de comunicação, mas quando a gente fala disso, a gente está falando, no máximo, de assessoria de imprensa de governo. As secretarias de comunicação dos governos municipais, estadual, para decidir para onde que vai a verba publicitária do governo e para fazer assessoria de imprensa. Não se pensa em política pública de comunicação no país e não se pensa em como construir um cenário de regulação democrática dos meios de comunicação com participação social, porque não se entende a comunicação enquanto um direito, e a sociedade também não reivindica esse direito. E a responsabilidade não é da sociedade, porque a ela nunca foi dito que ela tinha esse direito à comunicação, como é dito que ela tem o direito à saúde, à educação, à moradia, ao trabalho, né? Então, a gente vive num cenário em que a população não reivindica essa questão, o Estado, na melhor das hipóteses, né, se omite em relação a isso, quando não age para favorecer essa concentração dos meios, e o mercado reage a qualquer fala, iniciativa, provocação de se democratizar esse quadro
taxando qualquer iniciativa nesse sentido como censura. Então, quando você vai ter qualquer iniciativa no sentido de pensar um novo marco regulatório para as comunicações, pensar em políticas públicas de democratização do acesso aos meios pela sociedade, pensar em fomento à produção independente e regional, pensar em políticas de universalização do acesso à internet, o grande debate é, não, mas aí vocês estão querendo calar a imprensa e vocês estão querendo cercear os meios de comunicação. Então, assim, existem regulações que são cerceadoras da liberdade de expressão? Sim. Toda regulação é cerceadora da liberdade de expressão? Não. E é esse debate que a gente precisa fazer no Brasil. Então, assim, num quadro de concentração, de ausência do sistema público, de criminalização da comunicação comunitária, de ausência de universalização do acesso à internet, de não reconhecimento da sociedade, da comunicação enquanto um direito, tendo o Estado como um mero regulador e um mau regulador desse quadro, como que a gente vai falar em Estado democrático? Ou como é que a gente vai achar que a consequência vai ser qualquer coisa diferente do que a gente tem hoje? Porque quando a gente fala de concentração e a gente demanda democratização da mídia, não é porque a gente quer calar a Globo, ou porque a gente não concorda com o que a Bandeirantes fala. É porque, num cenário de ausência de diversidade e de quase que unicidade ideológica desses meios em torno de uma determinada visão de mundo aí, não tem muito como o resultado não poderia ser outro do que a gente está enfrentando, ao que a gente está enfrentando hoje, né? E quando a defesa que os meios de comunicação fazem de que eles têm muitas regras, que ele já tem muitas obrigações, que o marco regulatório das comunicações no Brasil já é extensíssimo. Aí, quando a gente vai olhar as poucas regras que estão em vigor no país, e que são regras, para vocês terem uma ideia, a lei estruturante da regulação das comunicações no Brasil, que é o Código Brasileiro de Telecomunicações, ele é de 1962, quando a gente não tinha televisão nem a cores no Brasil, né? Essa é a lei básica que regula o sistema midiático brasileiro. Se a gente garantisse o cumprimento do Código Brasileiro de Telecomunicações e dos princípios constitucionais, a gente já faria uma revolução nas comunicações. E aí, então, quando a gente fala assim, a gente quer um novo marco regulatório, vocês são bolivarianos, né? Tá bem na moda essa expressão agora, né? Vocês são bolivarianos. A gente fala assim, não, a gente é reformista capitalista, porque as comunicações no Brasil não chegaram ao capitalismo. A gente ainda está no feudalismo no campo das comunicações. Sim, porque um país capitalista como os Estados Unidos, por exemplo, ele proíbe. Um país como os Estados Unidos, que regula os seus meios com base na competição econômica, ele proíbe que qualquer emissora tenha mais do que 39% de audiência no território dos Estados Unidos. Que ele entende que isso atrapalha a livre concorrência e a liberdade de expressão. Aqui no Brasil, a gente tem as organizações Globo, né? E esse Estado que não consegue garantir o cumprimento nem das poucas regras que ainda estão em vigor, no período recente, e aí começando a dialogar um pouco mais com a fala do professor Leonardo, tem piorado ainda mais. A gente achava que no campo das comunicações, se a gente não tinha tido nenhum avanço significativo no último período, ao contrário de várias áreas que, sim, houve um avanço do ponto de vista da conquista de direitos sociais, nas comunicações a gente não teve isso, rapidamente o pouco que existia está sendo desmontado. A empresa Brasil de Comunicação, por exemplo, uma das primeiras medidas provisórias editadas pelo governo Temerário foi acabar com o conselho curador da EBC, que era o conselho que tinha representação da sociedade civil ali, e era o conselho a quem a direção da empresa tinha que responder, né? E que era o conselho que definia editorialmente as linhas dos veículos geridos pela EBC, inclusive a TV Brasil, e acabou com um mandato de presidente da empresa pública, fazendo com que agora fique a cargo único e exclusivamente do presidente da República nomear e demitir o presidente.
Ou seja, os dois principais mecanismos de autonomia da comunicação pública que a gente estava começando a implementar, tentando ter um embrião do sistema público de comunicação, rapidamente foram minados via uma medida provisória que passou desta forma no Congresso Nacional. Outra medida provisória que foi editada mudou um pouco das regras que existiam para o licenciamento de outorgas de rádio e de televisão no Brasil. E hoje, por exemplo, uma das coisas que existia lá, que era o fato de você ter que solicitar uma autorização para o Ministério das Comunicações antes de vender cotas da sua empresa, que é uma concessionária de um serviço público, agora você não precisa mais. Ou seja, agora você pode fazer um mercado livre de outorgas tranquilamente, que era uma coisa que já acontecia, mas agora a legislação te autoriza a fazer isso. Antes a lei exigia que o poder concedente, né, o Ministério das Comunicações, tinha que dar uma autorização para isso. Aliás, a gente não tem nem mais Ministério das Comunicações, porque ele foi fundido com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, acabando com qualquer possibilidade de ter política pública ali. Hoje as pastas que existem no Ministério são meros cartórios de gestão das outorgas, seja de rádio e televisão, seja das licenças e autorizações de telecomunicações. Vocês devem ter acompanhado, tem sido noticiado, até houve uma iniciativa do Ministério Público em relação a isso, do uso indiscriminado das verbas que este governo federal tem feito para determinados temas. Por exemplo, a campanha em defesa da reforma da Previdência, que está sendo feita e que tem sido usada, inclusive, as verbas publicitárias do governo têm sido usadas, inclusive, para comprar o apoio de determinados veículos de comunicação em relação a isso. Isso é uma novidade na política brasileira? Não. Políticos sempre usaram as verbas publicitárias para ganhar aliados nos meios de comunicação, mas o volume e a forma como tem sido feito, a gente ainda estamos para ver algo nesse volume, né? No campo das telecomunicações, a gente está sofrendo um processo de privatização do pouco que sobrou da infraestrutura pública de telecomunicações. Tem um projeto de lei que está para ser votado, e há um risco grande de ser votado já na semana que vem no Senado Federal, que entrega 100 bilhões em infraestrutura de telecomunicações, cabos, antenas, torres, para a iniciativa privada sem nenhum tipo de contrapartida exigido para a sociedade civil. E aí, porque a gente está em crise, né? Mas a gente tem 100 bilhões para dar para as operadoras de telecomunicações, que, aliás, são as campeãs na qualidade da prestação do serviço que a gente recebe no país. E falando ainda nesse campo, é importante a gente entender e considerar, porque estamos tratando de liberdade de expressão aqui também, a escalada que vem acontecendo no sentido de repressão às mobilizações sociais. Né? Sempre sofremos repressão, sempre apanhamos da polícia, sempre houve militantes sociais processados, mas a escalada que vem existindo no Brasil, e aí não é só no âmbito federal, mas nos âmbitos estaduais também, é um elemento forte da conjuntura atual, que é mais um elemento cerceador da liberdade de expressão. Então, num cenário, né, de ausência de diversidade de vozes, de uma opinião pública, que a gente não pode nem falar de opinião pública, a gente tem alguns autores que falam em opinião publicada, né, porque a opinião pública vira a opinião que é publicada pelos meios de comunicação, e não a opinião que a sociedade necessariamente tem. Né? A gente, muito dificilmente, não chegaria num estado de coisas como que a gente chegou hoje. E aí, quando a gente analisa, por exemplo, essa disputa que está acontecendo agora, que separa de alguma forma, e o João acho que vai tratar isso muito bem na fala dele, que separa, de alguma forma, os veículos entre aqueles que continuam apoiando uma gestão Temer e a Globo, que está colocando todo o seu arsenal para derrubar o presidente de alguma forma, eu acho que é um elemento para a gente se preocupar muito, porque não é porque eu, ou nós, ou parte de vocês, ou 94% da população brasileira não aprova esta gestão do presidente Michel Temer, que a gente tem que achar que o que as organizações Globo têm feito, do ponto de vista do jornalismo que ela tem produzido com esta gestão, está ok. Porque um ano atrás eles fizeram isso com outro governo e agora eles estão fazendo com este governo,
E não é ok, não é porque eu concordo, eu discordo uma vez e concordo a outra vez com ela. A questão é que, enquanto o Brasil depender da decisão de um grupo de comunicação para definir se um presidente tem que ser eleito ou não tem, ou se de um presidente tem que ser deposto, impeachmentado ou não tem, a nossa democracia vai muito mal. A nossa democracia vai continuar muito mal. E se a gente não enfrentar, essa questão agora, não é esperar alguém ser eleito para ter a coragem política que não teve até agora de mexer no sistema de comunicação no Brasil, de alterar a estrutura, de brutal concentração desse sistema que a gente teve. Achar que isso vai acontecer no futuro próximo e a gente não reivindicar isso, a gente não debater isso em todos os espaços em que a gente puder, a gente, daqui 5 anos vai acontecer de novo. Ou daqui 3 anos vai acontecer de novo, ou daqui 15 anos vai acontecer de novo. Né? Então, essa é uma reforma, a reforma midiática, a reforma estrutural dos meios de comunicação, a democratização da comunicação, é uma reforma tão central quanto a reforma política no país. Inclusive para a gente tirar o controle dos meios de comunicação, dos políticos, que a nossa Constituição já fala. Não é que a gente está vindo aqui falando assim, porque a gente acha problemático políticos serem donos de concessionárias de rádio e televisão. O artigo 54 da Constituição já proíbe isso. E a gente tem hoje 40 deputados federais e senadores controlando diretamente, sem ser laranja, filho, irmão, controlando diretamente. Você entra no site da Anatel, está lá o nome deles. É ilegal. E eles estão lá. E tem uma ação no Supremo Tribunal Federal, desde 2011, esperando ser julgada. Você tem uma chance para adivinhar quem é o relator dessa ação. Gilmar Mendes. Gilmar Mendes. Uma ação que a gente elaborou, que o Intervoz elaborou e foi protocolada pelo PSOL, porque só os partidos políticos que podem entrar com ação direta de inconstitucionalidade. E está lá desde 2011 esperando o senhor Gilmar Mendes julgar esse caso. Então, se a gente não entender a centralidade dessa agenda das comunicações, a gente pode fazer todo o debate sobre o papel vil que os meios de comunicação tiveram no impeachment, sobre sobre a cobertura, no mínimo, assim, que viola o Código de Ética Jornalístico inteirinho da Lava Jato, né? Eu fui da Comissão Nacional de Ética dos Jornalistas numa gestão e eu falava assim, gente, vamos provocar a comissão, porque a gente precisa começar a responsabilizar os jornalistas também sobre isso. Porque tem uma questão de decisão editorial do dono da empresa? Tem, mas nós, jornalistas, temos que ter uma responsabilidade com a nossa profissão também em relação a isso. Então, esse debate precisa chegar para a sociedade como um todo. Né? Então, assim, eu acho que é fundamental a gente fazer a discussão sobre Estado Democrático de Direito e mídia no Brasil, mas no campo das comunicações a gente está bastante distante de uma realidade de democracia. E não é agora. A gente sempre esteve. E a gente paga, em momentos diferentes da nossa história, preços diferentes por esse Estado. Mas a gente nunca viveu um quadro de democracia nas comunicações no Brasil. Eu termino, não sendo otimista também, né, porque está meio difícil, mas chamando todo mundo à resistência, né? Porque se nós não resistirmos, o trator vai passar ainda mais rápido, né? Se a gente não aproveitar essa conjuntura para fazer um debate amplo com a sociedade sobre a centralidade dessa agenda das comunicações e o quanto que isso ameaça ou o quanto isso impede que a nossa democracia se consolide de fato, a gente vai perder mais uma oportunidade histórica em relação a isso. E se a gente está falando de um direito, todo mundo precisa opinar sobre isso. Não são só os comunicadores, os jornalistas profissionais, os radialistas, os especialistas ou os blogueiros, ou só os acadêmicos da área da comunicação. Todo mundo precisa opinar sobre isso. Todo mundo precisa discutir essa questão. Então, agradecer muito pelo fato de a gente poder fazer essa conversa aqui. Tem mais um monte de coisa que a gente poderia debater, mas aí fica para as perguntas. E colocar o Intervozes, a gente tem, o Intervozes é uma organização que está em 12 estados brasileiros hoje, a gente tem uma militância do Intervozes aqui no Ceará. Raquel, levanta a mão aí.
a Raquel Dantas, que é jornalista e é do Intervozes aqui no Ceará, porque eu sou visitante de Brasília, e sou de São Paulo e moro em Brasília, mas a Raquel está aqui com outras companheiras e companheiros do Intervozes aqui no Estado, então, convidar vocês a conhecer não só o trabalho do Intervozes, mas do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação e a se somarem a essa luta. Muito obrigada.